Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para falar aqui. Acho que não haverá problemas. Eu tenho um vício de professor de universidade. E professor geralmente fica bem próximo, não é? Infelizmente eu não vou poder interagir com vocês nas perguntas agora. Mas eu vou fazer perguntas de qualquer jeito, porque isso já está no meu DNA, não é? Para a gente poder interagir, e se alguém estiver dormindo, eu vou pedir para alguém bater ali. Queridos irmãos, qual é o objetivo da palestra? Eu quero compartilhar com vocês o que eu fui descobrindo durante anos de estudos. Eu participei de muitas reuniões, de muitos congressos de música e sempre saía sem as minhas perguntas respondidas. Como eu rejo o coral, participei, né, de conjuntos instrumentais, a música começou a mudar um pouco de uns anos para cá e eu comecei a perguntar para Deus se essa mudança era correta ou não. E quando eu estava estudando para dar aula para curso de medicina, sistema nervoso, ou seja, neurofisiologia, eu me deparei com artigos de cientistas escrevendo sobre experiências de como a música age no sistema nervoso. E eu comecei a separar aqueles artigos e comecei a ler. E eu comecei a lembrar do que a Bíblia falava sobre música e do que o Espírito de Profecia diz sobre música, e eu comecei a entender, então, as muitas dúvidas que eu tinha. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, o que eu entendi a respeito disso. Tá escuro. Primeira pergunta: onde iniciou a música? Onde? No céu. Quem foi o originador, o criador da música? Deus. O homem já tinha sido criado nesse momento? Então a música foi criada para quem, irmãos? A música foi criada para quem? Ok. Tudo aquilo que é separado com o propósito de adoração a Deus, ou seja, um propósito sagrado, é chamado de sacro, não é mesmo? Então a música sacra iniciou no céu, criada por Deus, com o objetivo de quê? Qual o objetivo que Deus criou a música? Qual o objetivo? Adoração. A quem? A Deus. Então eu posso concluir que a adoração está centralizada totalmente em quem? Em Deus. E que Ele criou a música para quem? Para Ele. E deu aos seres criados, os anjos, primeiro, a capacidade de entender a música, usufruir da música e utilizar essa música para a sua adoração, adoração de Deus. Muito bem. O que Ellen White disse a respeito da música? Nós vamos começar dizendo o seguinte: a música foi tão importante no céu, que Deus escolheu alguém para dirigir a música. Então, a música, ela foi originada como sacra, como sagrada, destinada unicamente para a adoração a Deus. Ou seja, com o objetivo de agradar a Deus. A música não é a adoração em si. A música é um ato de adoração a Deus. Os anjos se deleitavam em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus. Então, a obediência é o ato que engloba a maior parte dos atos de adoração. O que Ellen White escreveu sobre a música do céu? A verdadeira música de adoração. Está na tela aí. A música forma uma parte do culto de Deus nas cortes do alto,
Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por aproximar-nos o mais possível da harmonia dos coros celestiais. O que aconteceu com a música? Ela foi criada no céu para Deus, depois foi criado o homem, o único ser vivo com a capacidade de usufruir da música, fazer música e apreciar música. E os homens continuaram a adoração a Deus através da música. Só que houve um porém. A música sacra mudou. Por quê, irmãos? Porque o regente da música sacra fez o quê? Se rebelou contra Deus, saiu do céu, veio para a terra, e com ele surgiram muitas coisas diferentes, inclusive a música. É eu que tenho o controle aqui. Então vamos ver, irmãos. Ellen White descreveu a música do céu com as seguintes características: suave, melodiosa, harmoniosa, sem esforço físico, palavras pronunciadas claramente. Nessa música não há movimentação física, voz áspera e estridente, não há gesticulações, não há algaravia, algo difícil de se entender, barulho, não há desarmonia ou dissonância, é entoada com espírito e entendimento. E a última frase diz aqui, é uma música perfeito. Eu pergunto, algo que é perfeito precisa ser modificado, precisa ser melhorado? Hein? Não. Então essas características da música perfeita envolve, então vocês vejam, a adoração é um evento que envolve emoções, o espírito e o entendimento, a mente. Na Bíblia nós vemos que a palavra espírito às vezes representa, um ser, representa a personalidade da pessoa e às vezes representa emoções. E quando é colocado espírito junto com o entendimento, então está se referindo às emoções e à mente. Então, eu vou tentar agora, junto com vocês, entender um pouco da música. A música tem uma definição que diz assim, é a arte de combinar os sons de uma forma agradável ao organismo. A música, ela não existe na natureza como música. É uma interpretação do nosso sistema nervoso. Assim como não existe luz, assim como não existe sabor das coisas, assim como não existe cheiro, isso é uma invenção do sistema nervoso para um tipo de energia que existe na natureza. Então, o que existe na natureza é som. E o que é o som? São ondas de compressão e descompressão do ar. Então, a vibração de um corpo faz com que comprime o ar e essas ondas chegam ao nosso ouvido. No ouvido é transformado em estímulo elétrico ou estímulo nervoso. Isso é levado para o nosso sistema nervoso central, até o cérebro, o córtex, que é a parte mais externa, a casca, como se fosse a casquinha, a casca de uma fruta. E só ali isso é interpretado, ou como luz, ou como som, ou como olfato, ou como tato, qualquer dos outros sentidos. O nosso sistema nervoso, a linguagem que ele entende, a única linguagem que entende, é potencial de ação, ou seja, estímulo elétrico. No momento em que qualquer tipo de energia alcança uma estrutura que transforma essa energia em estímulo elétrico, dali em diante, todos os estímulos são iguais, até chegar no cérebro. Como é que o cérebro, então, pode determinar ou diferenciar tantas características da música? Então, nós temos ali, sendo mostrado, uma onda sonora, a representação de uma onda sonora. Do lado esquerdo e do lado direito, temos ondas sonoras. Vamos ver se dá para eu...
Acho que não chega lá, né? Mas, então o que acontece? Ó? Toda onda, ela tem um comprimento de onda, que é avaliado horizontalmente, e uma altura da onda que é verticalmente. Com esses elementos da onda, o nosso sistema nervoso tem que traduzir o som. Então veja, daquele lado direito, bem em cima ali, ó, tem a representação de uma onda de um tom. Um tom tem um comprimento definido, está ali o sinal, né, na horizontal, de uma depressão a outra, é o comprimento da onda. Se a onda tiver apenas um tipo, um comprimento e um traçado, isso é um tom, chamado de um tom, é uma onda pura. A maioria dos sons que chega ao ouvido é aquela segunda onda ali, ó. Ela tem um comprimento determinado, mas tem várias outras ondas proporcionais àquele comprimento. E a terceira linha, nós temos várias ondas ali de comprimento indeterminado, altura indeterminada. Isso é ruído. O nosso sistema nervoso reconhece esse tipo de onda, seja essa onda formada por qualquer tipo de fonte, como ruído. A altura da onda, né, a parte vertical, determina a intensidade, se o som é forte ou fraco. E o comprimento da onda, que é de uma depressão a outra, determina a frequência com que as ondas chegam ao sistema nervoso, ao ouvido. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. As ondas, aí determina isso uma onda grave. Comprimento, grande comprimento. A onda grave, ela tem a capacidade de alcançar a maior distância. Você já deve ter escutado, né? O grave de alguns alto-falantes, que às vezes faz vibrar o banco onde está sentado, faz vibrar o vidro da janela do carro, faz vibrar o vidro da casa. O grave tem essa capacidade de alcançar maior distância. Então vejam, a primeira diferença a gente tem que fazer: o tom é uma onda com comprimento definido, e o ruído, ali embaixo, é um som composto de muitas frequências, onde as ondas não têm um comprimento determinado. Sempre que chega ao nosso organismo esse tipo de onda, isso é traduzido como ruído. E se tratando de música, há instrumentos que produzem ondas com comprimento determinado, ou seja, produzem tom. Instrumentos de som, tem instrumentos que produzem som com ondas de comprimento indeterminado. Então vejam lá, ó, esse comprimento indeterminado é sempre reconhecido no nosso organismo como ruído. Então vários tipos de tambores, caixa, bumbo, bateria, etc. Sinos comuns, castanhola, chocalhos, pandeiros, passos, todos esses, quando produz o som, isso é interpretado pelo nosso sistema nervoso como ruído. E há instrumentos de som determinado, eles produzem o som com uma onda de comprimento determinado, e por isso o tom, por isso pode ser afinado, por isso pode produzir harmonia, por isso pode produzir melodia, que isso depende do tom. Então tem lá instrumentos como flauta, piano, trompete, violino, harpa, alaúde, saxofone, marimba, oboé, etc. Instrumentos que produzem tons. Então vamos ver, ali aparece o sistema nervoso, o cérebro lá em cima, o ouvido ali embaixo, e dentro do ouvido tem a cóclea, que é um caracol, está enroladinho, aquela membrana bem de baixo que aparece ali, né, como um tapetezinho, aquilo está enrolado no ouvido. Mas quando o som é produzido com ondas de comprimento definido, vai mexer, ou seja, vai levantar essa membrana em locais diferentes. E cada um desses locais tem um neurônio que sobe, ó, e vai até o córtex cerebral, aqui do lado do ouvido, né? E ali o córtex vai interpretar se esse som é agudo ou grave. De que maneira?
As ondas graves, elas vão fazer uma onda com amplitude maior aqui mais próximo de mim, né? Onde aquela membrana de baixo é mais larga. E o som agudo bem próximo ao ouvido lá. Então, assim, o sistema nervoso vai definir se o som é grave, agudo ou médio, pela localização nessa membrana do ouvido. Vocês estão vendo, tem vários neurônios saindo, cada um de vários locais, indo a vários pontos do nosso sistema nervoso. Cada estação dessas, uma é no tronco cerebral, depois vem no tálamo, até chegar ao córtex. Vejam ali, ali está um exemplo da membrana, né? É que essa linha bem de baixo, e sobre ela células. É essas células que transformam o movimento do ar para dentro do ouvido, que é um líquido, então transforma em movimento do líquido, e esse líquido faz mexer essa membrana. E essa membrana move aquelas células ciliadas ali, Esses são os receptores auditivos. Uma vez que essa célula transforma esse movimento em estímulo elétrico, como vai pelo neurônio, chamado de estímulo nervoso, vejam ali, ali tem um neurônio. Então passa como se fosse um choquezinho, né? Uma descarga elétrica que vai até o final do neurônio. E ali a comunicação entre um neurônio e o outro é feita por uma substância química chamada neurotransmissor. E é o neurotransmissor que vai provocar ou não um novo impulso elétrico no próximo neurônio. Nós vemos ali que o neurônio o núcleo do meio, né, e o de baixo, está sendo passada a mensagem, o impulso elétrico, e bem em cima, não. Então, isso chama-se sinapse, é o encontro das células nervosas. Existem milhões, trilhões de sinapses no nosso sistema nervoso. Então, vejam, numa sinapse é possível passar essa informação ou trancar, inibir esse impulso. Entendi. Então aí tem dois neurônios. E aí eu falei para vocês, esse neurônio de cima tem umas vesículas pequenas, aquelas bolinhas cheias de substância química. E quando o impulso elétrico chega a essa terminação, ele libera o neurotransmissor. E o neurotransmissor tem que se ligar, né, naquela célula de baixo, aqueles pontinhos maiores ali, que chama-se receptor. Essa interação neurotransmissor-receptor é que vai disparar um novo impulso elétrico no próximo neurônio. Essas substâncias, esses neurotransmissores, a sua ação pode ser imitada por outras substâncias. Vocês já ouviram falar em drogas psicoativas? São substâncias químicas que agem ali, nesse ponto, e aumentam ou diminuem a estimulação de um neurônio. Essa droga psicoativa pode fazer bem, pode ser um remédio, né? Dependendo da dose, ou pode prejudicar o funcionamento do sistema nervoso. Sobre a intensidade do som, né, determinado pela amplitude da onda. Ele é medido em decibéis. Decibéis é uma unidade de energia, né, de com que força esse som empurra o nosso ouvido. E a quantidade de força mínima para nós sentirmos o som é chamada de limiar de audição, é 0 decibéis. Essa é uma escala logarítmica. À medida que vai subindo 10 decibéis, vai aumentando em cerca de 200 vezes a força sobre o nosso tímpano. Então vejam ali, a respiração normal 10 decibéis, uma conversa normal a média de 60 decibéis, um concerto de rock chega a 120 decibéis, sempre nessa intensidade provocador, porque é capaz de destruir as células receptoras. A decolagem de um jato 150 decibéis, um Walkman ligado ao ouvido 110 decibéis, a bateria, o instrumento 90 decibéis. Sobre a intensidade do som, o som com intensidade a partir de 90 decibéis, ele não é apenas escutado, ele é sentido do nosso organismo. Por quê? Porque produz vibrações. Então vibra a nossa pele, vibra os nossos órgãos. Então
é dito que o som não é apenas escutado, é também sentido. Acima de 80 decibéis, um som acima de 80 decibéis, ele lesiona os cílios, aqueles cabelinhos que tinham em cima daquela célula que eu mostrei para vocês, células ciliares. E um som acima de 100 decibéis lesiona as células, os receptores. Os cílios dessas células, eles se regeneram, os receptores não. Então um som de 100 decibéis ou mais, ele destrói essas células e é irreversível esse defeito. Eu vou contar uma experiência. Eu morei 3 anos em Aracaju, na Igreja Central de Aracaju. Tinha pessoas especializadas através do sinal, né, a linguagem de Libras, passar as mensagens para deficientes auditivos. E veio uma moça cantar ali, colocou um playback e começou a cantar. E a pessoa que estava traduzindo começou a traduzir a letra da música para o deficiente auditivo. De repente, o deficiente auditivo fez sinal, né, para a intérprete o seguinte: manda diminuir o som porque essa música está me prejudicando. Prejudicando um deficiente auditivo. Ou seja, a intensidade era tão grande que ele estava sentindo. E isso estava fazendo mal para ele, esse som. Então eu pergunto para vocês, se um deficiente auditivo se sente mal com o som nessa altura, que dirá nós, né? Que escutamos bem. Então vejam, quando eu coloquei lá para vocês as características da música do céu, não sei se vocês notaram, mas eu vou recapitular isso para vocês. A música é feita por alguns elementos. Os principais elementos são esses: harmonia, melodia e ritmo. Eu não tenho tempo para explicar o que é cada um deles, né? Harmonia, melodia e ritmo. Mas a harmonia é feita com tons, a melodia é feita com tons, o ritmo independe de tons. Qualquer som pode, ele é utilizado com ritmo. Por exemplo, quando nós estamos na beira do mar, vêm as ondas, vêm e voltam. Ela vem num ritmo, né? Numa frequência, num número de ondas por tempo. Esse é o ritmo. A maré sobe e desce, então também tem um ritmo. Nosso organismo tem muitos ritmos. Ritmos dos hormônios que sobem e descem. Ritmo de neurotransmissores que saem e voltam para o neurônio. Ritmo das ondas cerebrais. Quando se faz um eletroencefalograma, aparecem várias ondas. Todas têm um ritmo. Ondas alfa, ondas beta, ondas teta, né? Cada um num ritmo. Então, o nosso organismo é de muitos ritmos. Então, diz ali, a harmonia, quando ela chega ao nosso sistema nervoso central, ela é elevada e estimula principalmente o que se chama de córtex pré-frontal. O que é responsável pelo córtex pré-frontal? Ele é responsável pela razão, pelos pensamentos, pelo entendimento, é o centro do raciocínio, é a nossa mente. Ellen White disse que é a mente que adora a Deus. E eu lembrei disso quando eu digo, poxa, então, se a mente que adora a Deus e a harmonia é que chega à razão do entendimento, a música que agrada a Deus, ela tem o quê? A harmonia. A melodia, ela é percebida pelo córtex auditivo direito, assim como a harmonia. Só que ela estimula principalmente uma parte do sistema nervoso que se chama sistema límbico, é responsável pelas nossas emoções. A música do céu dizia, ela é executada com espírito, emoções e entendimento, que é a mente. Então a música que agrada a Deus, ela chega ao nosso córtex pré-frontal, na mente, chega às nossas emoções, espírito e entendimento. Ela não fala em ritmo, mas toda música tem o quê? Tem ritmo. Toda música tem um ritmo. As notas têm uma certa duração, né? E os compassos vão dividindo para saber as notas, como vão ser colocadas e como vão ser acentuadas.
Então, o ritmo é percebido pelo córtex auditivo esquerdo. O que é isso? Vamos ver se tem ali. Ali está o cérebro, ó, dividido em córtex hemisfério direito, né, e hemisfério esquerdo. Tá? A música, não dá para ler direito ali, mas ela é percebida no hemisfério direito, não dá para ler ali. Tá? Mas é bem ali, ó, onde ele está mostrando. Ali é o hemisfério, ali é onde chega a música. A harmonia e a melodia da música. O ritmo chega do lado esquerdo. Tá? Então vejam, mais ou menos nessa mesma altura da música, do outro lado é a linguagem, a fala, ou seja, a letra da música, né? Só a letra da música, ela é absorvida, tanto absorvida como pronunciada pelo lado esquerdo, e a música do lado direito. Quando nós colocamos uma letra na música, ela vem toda para o lado direito. Como os cientistas chegaram a essa conclusão? Porque um gago, quando ele canta, não gagueja. Entenderam? Vejam, agora está aquelas partes coloridas do cérebro, esse é o sistema límbico, esse é responsável pelas nossas emoções. Eles estão mais no interior do nosso cérebro. E a parte principal, o botão que liga as emoções é onde está a amígdala, ali que está, isso, onde ele está mostrando ali. Esse é o botão de disparo das nossas emoções. Uma coisa importante, irmãos, o que define o tipo de música é a relação, a disposição entre esses elementos, harmonia, melodia e ritmo, e os efeitos que ele produz nos ouvintes. E talvez vocês já escutaram, não existe tal tipo de música, não, existe sim. A música é classificada dessa maneira, tá? De acordo com a disposição de seus elementos e os efeitos que ela produz nos ouvintes. As formas de comunicação das nossas emoções. Então, uma coisa importante, ó, quando esses estímulos, sejam visuais, sejam auditivos, sejam táteis, sejam de qualquer outro tipo de estímulo que chega ao nosso organismo, ele é levado pelos neurônios e vai subindo. Chega naqueles núcleos que eu falei ali do tronco cerebral, eles começam a influenciar outras partes do sistema nervoso. E podem chegar ali e ficar. Podem subir até o centro das emoções e ficar no centro das emoções. E não subir até o córtex pré-frontal. Ou ele pode ir abrangendo todos esses núcleos e chegar ao córtex pré-frontal. Então, vários cientistas já relataram que a música, ela pode ser desfrutada sem alcançar a nossa razão, o entendimento, a consciência. Em que parte do nosso organismo age o Espírito Santo, do sistema nervoso? Aonde ele age? Na consciência. E qual dessas partes é responsável pela consciência? O córtex pré-frontal. Ali age o Espírito Santo. Então, quando Deus vai dizer alguma coisa, seja para o profeta, seja para alguém, vai iluminar, né? Ele vai utilizar a influência sobre quê? O córtex pré-frontal. Então, nós vamos ver que tem elementos da música que estimulam o córtex pré-frontal. Qual é mesmo o elemento da música? Harmonia. Mas as emoções, elas têm relação, o sistema límbico tem relação íntima com o córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal com o sistema límbico. E um pode predominar sobre o outro. Quando os hormônios ou neurotransmissores estimulam a amígdala, que eu falei para vocês, ela dispara as emoções. E muitas vezes ela se sobrepõe à razão. Quando nós ficamos irados com alguma coisa, né? A gente faz alguma coisa sem, como é que a gente diz? Sem pensar. Ou seja, as emoções dominaram o córtex pré-frontal. E depois a pessoa começa a pensar e diz, puxa, eu fiz errado. Né? Então, irmãos, o córtex pré-frontal, a nossa mente, a consciência, onde age o Espírito Santo, ali é que é depositado os nossos ensinamentos do que é certo e do que é errado. Uma vez que o córtex pré-frontal seja inibido, nós perdemos a capacidade de discernir entre o certo e o errado. E é possível isso acontecer, sempre que as emoções superarem a mente, a razão. Isso chama-se êxtase. E isso é possível conseguir com a música.
Ali está dizendo que as emoções, elas vêm em padrões cíclicos, ou seja, como é que o sistema nervoso consegue, só através de impulsos nervosos, saber o que está acontecendo nas diferentes informações que ele está recebendo. Então, é pelo número de impulsos elétricos que chegam, e pelo padrão que eles têm de separação, que é chamado de padrões cíclicos. Então, veja, quando esses estímulos sonoros chegam a 9,8 segundos, a cada 9,8 segundos eles provocam uma emoção de reverência. Se ele chegar a cada 8,2, amargura, a 7,4, amor, alegria, impulso sexual e raiva. O que quer dizer isso? É impossível nós, no mesmo andamento de uma música, provocar emoções diferentes. Isso não é fisiológico. Há pouco nós estávamos conversando, né, com uma irmã e ela disse assim, puxa, eu gosto de uma música com um andamento mais rápido, o outro gosta com um andamento mais devagar, mas cada um deles vai determinar um tipo de emoção. Por isso que a música de funeral ela é lenta, né, porque ela tem que expressar a reverência, a amargura, e a música de alegria é mais rápida. Então veja, irmãos, o sistema límbico, ou seja, nossas emoções, são capazes de inibir a nossa mente, ou seja, o córtex pré-frontal, e até o tônus muscular. O que é tônus muscular? É essa contração que os músculos têm de ter para nos manter em pé. Muitas vezes as pessoas recebem uma notícia, uma má notícia, por exemplo, e o que acontece? Desmaia, cai fora, né? Cai no chão, né? Então, na ausência ou na inibição do córtex pré-frontal, as emoções ficam fora de controles, exageradas, e persistem até que se esgote a energia nervosa. Eu já falei, né, sobre os vários ritmos que o nosso organismo tem. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui. Tá? Então, quando eu falo assim, ó, em o que a música provoca no organismo, eu não fiz essas experiências. Eu li experiências de pessoas que publicaram isso, né? Então, vejam ali, ó, eu vou ter que voltar um pouquinho. A exposição à música com ritmos concordantes com os nossos ritmos, dos nossos ciclos do corpo humano, sincronizam as mensagens nervosas, melhoram a coordenação, harmonizando humores e emoções. Então, veja, nós temos nossos ritmos biológicos. A música provoca uma dança desses ritmos biológicos. Então, eu vou usar um exemplo, olha. O andamento da música, né? Um compasso, por exemplo, 2x4, 3x4, 4x4, enfatiza sempre o primeiro tempo, a acentuação está no primeiro tempo. O músico sabe disso e eu já deu 0 aqui, eu posso continuar? Não. Ok, então vamos lá, façam comigo a inspiração e a expiração. Quando eu baixar a mão, vocês inspiram, coloca o ar para dentro. Quando eu levantar a mão, vocês expiram. É possível fazer isso? Vamos lá, ó. Inspira. Expira. Ok. Vocês já viram o regente fazendo assim? 1, 2. Regendo a música, né? 1, 2. Correto? Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Por que será que tem esse ritmo? É um ritmo concordante com os nossos ritmos. Então, compasso 2x4, 3x4, 4x4, acentua sempre o primeiro tempo. Por quê? Porque os nossos ritmos são assim. E ali os estudiosos, né, os cientistas descobriram que isso pode melhorar a coordenação e harmonizar todos os nossos ritmos. Porém, existe música que pode ter ritmo discordante dos nossos ritmos. Ou seja, se os nossos ritmos têm sempre esse primeiro tempo acentuado, um ritmo discordante vai acentuar o quê? O segundo ou o terceiro tempo, né? Se for... porque o 4x4 é dobrar o 2x2, né? É 1, 2, 3, 4, não é mesmo? Então nós temos ritmos que fazem 1, 2, 3, 1, 2, 3. A respiração, por exemplo, ela é forte no primeiro, demora a inspiração 2 segundos, a expiração 3. O sono é também
nessa mesma distância. Poderia dizer que era 3 por 4. Então, os nossos ritmos estão concordantes com esses ritmos. O que é o discordante? Em vez de ser 1, 2, ou forte, fraco, será o quê? Fraco, forte. Fraco, forte. Esse é discordante dos nossos. O que os cientistas disseram? A exposição à música com ritmos discordantes, quer seja devido à dissonância ou ao barulho. O que é barulho mesmo? Ruído. Instrumentos que não produzem tom, produzem ruído, está escrito ali, ó. Exposição à música com ritmos discordantes, quer seja dissonância, barulho, balanço antinatural de acentos ritmos deslocados. Não é no primeiro tempo que ele é enfatizado, tá? Ele está deslocado para o segundo tempo. Síncopes, polirritmos ou tempo impróprio podem provocar várias mudanças dos nossos ritmos, tá certo? Pesquisadores têm observado uma conexão entre o distúrbio dos ritmos do corpo e doenças como diabetes, câncer e patologias respiratórias. Eu fiz um exemplo ali, ó, um resuminho disso. Ó. O tom, quando ele é produzido com os ritmos do corpo, ó, de acordo com os ritmos do corpo, sincrônico ou concordante, ele é bom para o organismo. E um tom, seja ele consoante, agora para baixo, aponta o tom para baixo ali, isso. Consoante, ou seja, a consonância e a dissonância é de acordo com a proporção, né, das ondas que chegam àquela membrana do sistema auditivo. Então, ele é agradável, dá uma sensação de agradável. O ruído, tá? Vocês viram ali que ele é desproporcional, ele está junto com a dissonância. Tá? Ele é desagradável ao organismo. E o ruído com um ritmo, agora para cima, o ruído com um ritmo assincrônico ou discordante dos nossos é prejudicial ao organismo. Irmãos, isso serve para qualquer tipo de música, tocada em qualquer lugar, usada com qualquer letra. Esses são os efeitos fisiológicos. O que determina o tipo de música não é o local onde ele é tocada, não é a letra que é usada, é a relação entre seus elementos e o efeito que ela produz. Então, quando a Ellen White falou sobre a música perfeita do céu, ela destacou harmonia, melodia, suave, ok? Perfeita, não destacou o ritmo, mas como toda música tem ritmo, qual desses ritmos você acha que é a música do céu? O bom e agradável ou o ruim e desagradável? Então, ele é produzido por tons. A harmonia é produzida por tom, a melodia é produzida por tom. Isso deve predominar na música. É isso que ela colocou lá para nós. Harmonia e melodia. E o ritmo concordante com o nosso ritmo. Está certo? Aí nós temos vários ritmos que eu já falei para vocês, né? Sono, vigília, temperatura, respiração, frequência, liberação de hormônios, andar, falar, dançar, mastigar, correr, nadar. Todos esses são influenciados pela música. Aí nós temos o ritmo do hipotálamo, né? Do claro e do escuro. Aqui nós temos o ritmo do sono, que é produzido ali. As duas flechas, a de cima e a de baixo, está no tronco cerebral, tá? Então, esse ritmo é produzido no tronco cerebral. Aqui nós temos as ondas que nós produzimos, o nosso cérebro produz no sono. Então, vai lá, ó. Isso que eu estou colocando ali, eu não fiz esses experimentos. Mas tem neurofisiologistas que fizeram esses experimentos e relataram, e por isso estou colocando para vocês. Ritmos que marcam e acentuam o tempo fraco e o contratempo, que é chamado, ou seja, que tem acentuação deslocada, isso é chamado de ritmo sincopado. Estimulam vários centros nervosos do tronco cerebral e esses são responsáveis por vários neurotransmissores. Então vem lá, os neurotransmissores, noradrenalina, dopamina, estimulam uma parte do sistema límbico que se chama centro de recompensa e isso produz prazer. Sempre que nós sentimos prazer em alguma coisa, nós tendemos a fazer o quê? A repetir, correto? Porque estimulou o centro do prazer. E esse prazer vai levar o quê? A dependência, ou seja, nós
Começamos a repetir, a sentir prazer, de repente aquela interação do neurotransmissor com o receptor faz com que nós sintamos a necessidade de sentir de novo aquele prazer. Isso chama-se dependência. E a tolerância leva o quê? Aquela mesma intensidade do estímulo já não é mais suficiente para produzir aquela quantidade de prazer. Então nós temos que aumentar o estímulo. Isso chama-se tolerância. E quando a tolerância e a dependência, né, ela foge ao nosso controle voluntário, ela vira um vício. Níveis aumentados de noradrenalina e adrenalina inibem as funções do córtex pré-frontal, a mente e a razão. E a adrenalina estimula o centro de comando emocional. Irmãos, qualquer estímulo desses que eu falei para vocês, que aumente os níveis de noradrenalina e adrenalina, inibem a função do córtex pré-frontal, inibe a mente e a razão. Isso pode levar à predominância das emoções sobre a razão, que é o êxtase. Se isso ocorrer, a mente não consegue mais utilizar os conceitos do certo e do errado. Não vai dar tempo para eu ler aí, mas ali está, psiquiatras, né, falando assim, a relação entre a batida do rock, uma das mais poderosas liberações de adrenalina, como ocorre na reação de fuga ou luta, acontece na música com volume forte e com ritmo e acordes discordantes. Os músicos descobriram que a música que não segue essas regras matemáticas exatas da harmonia e do ritmo corporal faz com que o ouvinte experimente um clímax viciante. O que a gente pode concluir então? Música com ritmo discordante produz o quê? Vício. Assim como quem? Leia para mim ali. Assim como as anfetamina, é uma droga, né? É uma droga, causam dependência. Os músicos utilizam o ritmo discordante para causar dependência e tolerância e assim vender bem. Vamos um pouquinho para frente, porque nosso... Ali, eu quero só falar o seguinte, ali, noradrenalina, existe um núcleo então, no tronco cerebral, por onde passa os neurônios que vão do ouvido até o sistema límbico e o córtex, eles passam pelo tronco cerebral. E ali eles estimulam esses núcleos que liberam esses neurotransmissores. E esse núcleo, ali, o locus ceruleus, ele regula a atenção, o sono, vigília, o aprendizado, a memória, o humor, a dor, o metabolismo cerebral. É fortemente ativado por estímulos novos e inesperados. Como o jovem ainda não tem experiência suficiente para saber o que é bom e o que não é, os estímulos novos ativam aí, e causam prazer. Então, tudo que é novo, o jovem quer fazer, porque estimula esse centro aí, tá? Nesses mesmos locais onde agem esses neurônios, as anfetaminas e a cocaína têm efeito de aumentar a transmissão noradrenérgica no centro de recompensa. Aqui vejam, não vai dar para eu explicar tudo isso, né? Mais uma vez deu zero ali. Normalmente deu zero. Mas ali está, o nosso cérebro e esses núcleos com todas as representações. Então, o que acontece, irmãos? Toda vez que nós usamos a música com o ritmo discordante, acentuado por ruído, por instrumentos que não produzem tons, eles têm nesses núcleos o mesmo efeito que tem drogas psicoativas, tipo essas que nós já vimos. Estimulam o prazer e podem levar ao vício. Ok, se tiver alguma pergunta eu volto a isso, mas nosso tempo terminou.